Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer espadas e katanas para os seus amigurumis. Nesse vídeo eu vou estar ensinando katanas como a de Demon Slayer, por exemplo, a da Mitsuri, mas basicamente todas são iguais. E a do Uzui, que é completamente diferente. Vou ensinar a katana do Lau, que é bem maior, né? E aí, através da katana do Lau, você também pode estar fazendo a katana do Shanks, tá bom? Eu vou começar aqui com a cartela dos guardas de mão, pelo menos dessas de Demon Slayer, né? Então, eu vou fazer aqui a do Uzui primeiro. Então, eu vou cortar 4 desses e a gente vai recortar em volta e deixar bem certinho, tá bom? Depois que a gente cortar, a gente tem que colar um no outro pra ficar frente e verso certinho, tá? Então, eu vou colar aqui com cola de silicone mesmo, tá? Lembra de alinhar pra eles ficarem sempre na mesma direção. E enquanto seca, a gente vai fazer a base da espada. Eu vou começar aqui fazendo o desenho. Você pode pegar a referência da imagem do Google pra fazer o desenho. Eu vou estar usando um palito de picolé. Você pode usar EVA, você pode usar papelão, material que você quiser, tá? E aqui eu vou desenhei a lâmina lá em cima, o círculo no meio pra fazer aquele furinho, né? E aqui a parte de baixo da espada, né? Onde segura. E como ele tem duas espadas, eu já vou pegar e fazer o molde na outra pra ficar igual, do mesmo tamanho. E agora eu vou vir com um alicate de corte e com muito cuidado a gente vai cortando todos esses pedaços. O palito de picolé, ele é muito fácil de se quebrar e despedaçar. Então, vai cortando com muita calma, com muita precisão pra ele não quebrar e você tem que fazer tudo de novo, tá? Enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu não sei quantas vezes eu fiz esse mesmo passo, porque meu palito tava... Não sei o que tava acontecendo, todos estavam quebrando. Então, tenta achar um bem mais durinho, sabe? E aqui vai cortando, tá vendo? Picotando desse jeito pra você fazer. Deixar ali o buraquinho, cortar a lâmina lá em cima e cortar essa parte aqui, da parte de baixo, né? E não tem problema ficar assim, porque a gente vai lixar, tá? Então, eu vou vir com a lixa, eu vou usar lixa de unha mesmo, mas você pode usar lixa própria pra madeira, daquelas que você encontra em casa de material de construção. E eu vou arredondar todos os cantos, tirar tudo, deixar tudo bem lisinho, tá? Passar ali naquele círculo, né, pra deixar ele mais redondinho possível. E se você estiver usando a lixa mesmo pra madeira, daquela de casa de material de construção, que ela parece um papel, né? Você pode enrolar ela num lápis, alguma coisa assim, e passar nesse círculo pra deixar ele bem redondinho, tá? Então, terminei de lixar aqui a minha e agora eu vou pintar de preto toda essa parte da lâmina, tá? E não tem importância se ficar borrado ali embaixo, porque a gente vai cobrir com a linha ali depois. Agora a gente pega a tinta dourada, eu vou estar usando esmalte, tá? E a gente vai pintar só essa parte de baixo da lâmina aqui, tá? Dos dois lados. E depois é só deixar secando. Enquanto seca, você tem que fazer o furinho no meio do guarda de mão, que já deve estar seco, tá? Eu tô fazendo aqui no da Mitsuri, mas você vai fazer a mesma coisa no do Uzui, tá? Depois que a gente fizer, é só passar ali o guarda de mão e posicionar ele no lugar, tá vendo? Então, dali pra baixo agora a gente já vai colar a linha. Passa a cola ali bem na base, tá vendo? No guarda de mão. E eu vou vir com a linha verde e a gente vai contornar toda essa parte de baixo. Chegou ali no final, passa a cola de novo, pra poder arrematar. Agora, vem com a cola de novo, passa ali só na parte de cima. E vamos vir com a linha vermelha e fazer aquele detalhe da espada, tá? Então, cola ali a linha vermelha. E agora, a gente vai passar a linha de um lado pro outro, formando vários, como se fosse um X, sabe? Então, vai cruzando uma linha, aí vira e cruza do outro lado, vira e vai cruzando, até você chegar ali na base. Chegando aqui na base, a gente passa a cola de novo e cola bem direitinho, tá? E depois corta o excesso pra gente arrematar.
E a espada fica assim. Como você sabe, o Zui usa duas espadas, então você precisa fazer duas iguais, tá? E agora a gente vai vir com a corrente, tá? Tô usando essa correntinha que eu tirei de chaveiro mesmo. E passa ali numa espada e passa na outra. E está pronta a espada. E aí você pode colar nas costas do boneco, você pode apenas posicionar com alfinete, você que sabe, tá bom? E agora vamos para as katanas mais fáceis, que é de qualquer outro personagem, tá? Então a gente vai começar com palito de picolé e eu vou simplesmente cortar ele no meio com a tesoura mesmo. Depois de cortar, a gente vem fazendo o mesmo processo de lixar. Arredonda os cantos e vai lixando tudo para tirar qualquer imperfeição que fique ali, para deixar tudo bem retinho. Agora a gente vem novamente com a cola e vamos passar ali no começo da espada, tá? Então, aqui vai depender da espada que você quer fazer, tá? Eu, no caso, vou fazer da Mitsuri e você encontra fácil qualquer imagem de qualquer katana ou espada no Google, tá? Então, por exemplo, você quer fazer, sei lá, a katana do Rengoku, é só você digitar katana Rengoku que vai aparecer e você faz nas cores da katana dele, tá? O processo é o mesmo. Então, eu vou começar aqui passando o fio rosa, vou colar ele aqui na base e vou enrolar aqui pra fazer essa parte de baixo, onde a gente segura a espada, né? Enrolei aqui até a altura mais ou menos que eu acho que ficou bom. E aí é só passar cola novamente e arrematar tudo, tá bom? E aqui, como eu mostrei antes, a gente faz aquele cortezinho, né, no meio, pra poder encaixar essa guarda de mão na espada. Então, nessa da Mitsuri, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque o meio dela é bem fininho, tá? Então, vai fazendo com delicadeza, pra você não ter que fazer tudo de novo. Agora é só encaixar na espada com delicadeza, pra você não rasgar o papel, tá? E agora, a gente pega a cola e a linha azul e vamos fazer aquele mesmo cruzadinho que a gente fez na espada do Zui. Então, cola a linha de um lado e vai cruzando de um lado e do outro até chegar lá na base, tá? Chegando na base, você cola. Então, pronto, a parte de baixo fica assim, tá bom? E agora a gente vai fazer o resto da espada, né? A parte da lâmina. E agora a gente passa a cola ali na base novamente. E vamos vir enrolando o fio branco nessa parte toda. Já enrolei em tudo, arrematei tudo e a espada basicamente está pronta. Agora, para um último detalhe, eu vou pegar a tinta de tecido e pintar ali de rosa o final e o começo da espada, que tem um detalhezinho em rosa, tá? Mas isso é opcional também, você não precisa pintar. E pronto, a espada tá pronta e você pode fazer de qualquer um dos Hashiras ou qualquer personagem exatamente dessa forma, tá bom? Os desenhos das guardas de mão eu mandei a minha irmã fazer, tá? Mas você também encontra na internet, só a qualidade que não é tão boa. Mas eu vou deixar o desenho aqui na descrição pra você baixar também, tá?
E, por exemplo, a katana do Kokushibo eu fiz do mesmo jeito, exatamente igual. Só que a dele eu pintei ainda esses olhinhos que tem, né? Fui pegando a tinta de tecido, pintei, passei o amarelo, depois o vermelho e depois o preto. E agora, pra espada do Lau, que é bem grandona, eu não tenho um material que seja tão grande, então eu vou acabar usando arame mesmo, tá? Então, eu vou dobrar o arame no meio de um tamanho que você acha que está bom, tá? Eu acho que o meu deve ter aqui uns 15, 12 centímetros. E o segredo agora é enrolar a fita crepe em volta dele todo, pra deixar ele bem gordinho, tá? Não tem problema ficar assim, porque a gente vai enrolar o fio em volta, tá? Então, dá uma achatada nele, porque a intenção é deixar a espada mais achatada do que arredondada. E antes de continuar, eu vou pegar a linha pelúcia e vou fazer o guarda de mão da espada do Lau. E vou fazer aqui 8 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Mas quando você termina o anel, não fecha, porque a gente precisa fechar o anel direto na espada, tá? Então, você corta e deixa aí um fio pra gente poder costurar depois. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na espada da Mitsuri. Você vai pegar a imagem de referência e vai começar a colar as cores de linha, tá? Eu vou começar aqui pelo fio roxo e a gente vai começar a enrolar todo esse fio roxo aqui em volta da espada. Pra espada do Shanks, a mesma coisa, só que o guarda de mão é dourado e tem aquela parte onde segura, aquela que está circulada. Só peguei um arame, enrolei fio dourado e colei. E aqui na espada do Lau, a gente vai pegar aquele anel mágico que a gente fez com fio pelúcia e vamos fechar na espada. E agora é só arrematar todos os fios com agulha de tapeçaria mesmo. E pra arrematar os fios agora é só você colar bem ali, tá? E depois só cortar. E agora, para aquela parte que está em vermelho, a gente começa colando. E nessa parte é importante que a gente deixe um pedaço de fio vermelho sobrando no começo, tá? Porque tem um detalhe que fica um fio vermelho pendurado ali. E agora é só fazer da mesma forma e ir enrolando até a altura que você achar que está bom. Já terminei de enrolar aqui e arrematei. E agora, o resto a gente precisa de enrolar em preto, tá? Então, vou colocar o preto ali e já vou enrolar até o final da espada agora. Só arrematar todos os fios e esse fio vermelho ele precisa ficar, tá? Porque é um detalhe da espada. E a espada tá praticamente pronta, agora a gente precisa fazer os últimos detalhes, que são as pinturas. Então, eu vou pegar a tinta branca, de preferência um pincel bem fininho, mas no momento eu só estava com esse, então a pintura ficou meio grosseira, sabe? Mas você pode fazer ela bem delicadinha, tá? Então, vai fazendo toda a pintura. Se você não quiser fazer pintura, você pode cortar vários pedaços de fio branco e ir colando por cima da espada, formando, né, os desenhos, que ele também não vai soltar e vai ficar bem perfeito. Então, é só você pintar de um lado e do outro, tá? Ou colar as linhas do jeito que você preferir. E a espada tá pronta, não tem segredo, tá? E pro do Shanks a mesma coisa, você vai fazer lá a parte preta, a parte verde, o guarda-mão em dourado e aquela alcinha que segura em dourado também, tá? Eu não fiz aqui porque é basicamente a mesma coisa, você só tem que fazer a alcinha em dourada lá com um pedacinho de arame, você curva e passa o fio dourado em volta e pronto. Então, é isso, é assim que ficam as espadas, tá? A do Lau, ela é bem grandona, assim como a do anime, ela fica bem grandona. E as outras,
A da Mitsuri, do Uzui, elas já ficam no tamanho proporcional aos bonecos, né? Então, você pode estar fazendo aí de qualquer personagem que você queira, tá? Só imprimir os guardas de mão ou desenhar, vai da sua habilidade, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei devendo esses vídeos por muito tempo, mas tá aí agora. Eu gosto bastante do resultado, eu acho que agrega muito valor ao amigurumi, tá? Então, é isso. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui o que você achou, tá? E já comenta aqui que vídeo você gostaria que eu fizesse aqui pro canal, tá? De acessórios de amigurumi ou qualquer coisa assim. E muito em breve eu vou estar trazendo a espada do Shaoran Lee, tá bom? Beijos!